Ciro Conte. Entrevista. Temos a alegria de receber aqui hoje o presidente da Associação Mato Grossense do município, da MM, Neurilan Fraga. Que honra te receber aqui, bom dia. Bom dia, João Edson. Bom dia a toda aqui a bancada. Bom dia aos ouvintes da Rádio Conte, né, no seu programa, né, que é líder de audiência neste momento. É um prazer enorme estar de volta aqui para passar alguma informação para a população do estado de Mato Grosso. Eu acho que não existe, tenho certeza, não existe outra rede que fala tanto com Mato Grosso como a gente. Nesse momento aqui são de 91 a 93 municípios direto conectados aqui com a gente. Que ótimo. Neurilan, a MM está fazendo aniversário, né? Chegou aos 40? Estamos aí no mês do aniversário. A MM completou 40 anos agora no dia 4 de maio, semana passada, né? E nós, com muito orgulho, com muito prazer, com muita satisfação, que estamos comemorando os 40 anos, porque é uma instituição, eu até arrisco afirmar, João Edson, que é a mais estruturada, a que mais presta serviço para as prefeituras do Brasil. Sim. Que é a mais estruturada do Brasil, a que mais presta serviço para os municípios, também a nível nacional. Então é um prazer enorme de estar fazendo parte dessa história. É lógico que não é só eu sozinho, né? Eu estou comemorando os 40 anos, mas nessa história, ao longo desses 40 anos, eu quero aqui aproveitar esse momento para poder saudar e agradecer a todos os ex-prefeitos, né? Sim. Que construíram essa história, que ajudaram a construir essa história, principalmente os fundadores que tiveram essa brilhante ideia de criar uma instituição, e hoje ela tem essa musculatura de serviço, de oferecimento de serviço para as prefeituras, e também a musculatura política de representação. Eu estou muito feliz, muito satisfeito, né, de fazer parte dessa história aí, junto com os nossos atuais prefeitos, os ex-prefeitos que fizeram a história, os servidores da casa, né, e os parceiros. Sim. Né? E aí quero até aqui falar que a Conte também faz parte dessa história, porque Sim. sempre está dando oportunidade para que a gente venha aqui passar as informações para a população aí espalhada nesse estadão, né, de Mato Grosso, no mais de 90 Esse continente chamado Mato Grosso, né? Continente chamado Mato Grosso. Então todos os ouvintes que estão aí espalhados em mais de 90 municípios, eu quero também dividir esse prazer com todos vocês, porque é uma instituição de fato consolidada. Ela foi criada em 1983, né? Era o governo Júlio Campos, né? Exatamente, o Júlio Campos, ele, inclusive o seguinte, ele incentivou a criar a associação. Sim. Ele não só doou o terreno, que é a sede hoje, mas ele incentivou que fosse criado a Associação dos Municípios. Inclusive, o primeiro presidente foi o Anildo Lima Barros. Era prefeito de Cuiabá na época. Prefeito de Cuiabá, né? Então, naquele momento, a diretoria era uma pequena diretoria, tinha o Anildo Lima Barros, tinha o prefeito em memória, o Capistrano. Sim. Aí tinha um prefeito... Que era Diamantino. De Diamantino, tinha o prefeito Eduardo Gomes, de Alto Paraguai. Um abraço para Eduardo Gomes, né? Eduardo Gomes, que depois foi meu aluno. Um abraço, Eduardo Gomes. Pois E tinha também o prefeito, um finado, esqueci o nome dele agora, de Jaciara, que também era em memória também, que foi um dos colaboradores. Nossa, estou com o nome na ponta da língua. Daqui a pouco cai. Mas Itacarambi, não? Itacarambi, mas tem primeiro nome. Não, foi o primeiro. Ramon, um negócio assim. Não, foi um antes. Foi antes. Eu esqueci o nome, desculpa. Deixa eu anunciar que faz parte aqui dessa entrevista o nosso embaixador do Alto Paraguai, Vivaldo Lopes. Bom dia, Vivaldo. Bom dia, João. Bom dia, time Conte de Cuiabá, de todo o Mato Grosso. Bom dia, Neurilão, amigo querido, lá do Garimpo. Neurilão é de Nortelândia,
Nortelândia, Diamantino, Alto Paraguai, Nortelândia, Arenápolis, até Maria Joana, né? Na época Maria Joana, agora é Nova Marilândia. Todo mundo faz parte do complexo garimpeiro. Lá. Vou usar uma frase bem antiga. Neurilan também é meu amigo velho. Meu amigo velho. Faz tempo. Estamos aqui. Verdade. Bom dia, minha aqui. República soberana, alegre, independente do Alto Paraguai. Né? E com o tempo, voltando aí à questão da AMM, Vivaldo e Neurilan, com o tempo ela foi ganhando uma... Porque assim, quando ela começou era uma associação de reclamação dos prefeitos, né? Com o tempo ela foi ganhando uma, sem ser necessariamente deliberativa, mas ela foi ganhando uma importância como relação de poder hoje para a questão do Estado, que ela pode ser comparada como o quarto poder político do Estado, né? Exatamente. Hoje nós temos assim, na verdade, a AMM hoje é uma entidade que tem crédito, tem crédito político, tem crédito de gestão, né? Então, ela hoje participa de todas as discussões que trata dos interesses dos municípios. Falou que é problema relacionado ao município, a AMM está presente, né? Nos conselhos estaduais, dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Tribunal de Contas, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no TJ, no Governo do Estado, no Congresso Nacional, nos Ministérios, no TCU. Quer dizer, é uma entidade hoje que tem um poderio, vamos dizer assim, político muito grande. Sim. Né? E tudo isso é uma construção, né? Uma construção. Por aí passaram os colaboradores, passaram as diretorias constituídas por prefeitos e também agora os prefeitos do atual mandato. Eu que sempre estive aí nos bastidores, sou testemunho de uma questão, Vivaldo, que era o seguinte: se a gente voltar aqui, e vou voltar aí o início dos anos 2000 até um pouco antes, né? Os prefeitos vinham a Cuiabá para falar com o governador ou alguma coisa com algum deputado. Dificilmente eles iam até a AMM. Hoje, eu vou, tanto na Assembleia Legislativa quanto no governo, eu vejo prefeitos. Mas quando eu vou na AMM, eu vejo mais prefeito do que lá. Então exato. Significa que começou a ganhar um grau de importância. Isso é visível. Né? Até porque nós também intensivamos muito a questão da prestação de serviços. Projetos, né? Para você ter ideia, eu estou com os dados aqui. No ano passado, os municípios economizaram mais de 100 milhões de reais com serviços prestados pela AMM. Sim. Né, que é da área de projeto, jurídica, contábil, diário oficial, apoio. Quer dizer, foram mais de 100 milhões que eles economizaram. De 2015, quando eu assumi a AMM até agora, a economia foi de quase 600 milhões de reais. Sim. Quer dizer, se não tivesse essa prestação de serviço, os prefeitos teriam gasto esses 600 milhões na contratação de serviços. Né? Então, você pega a instituição, criou um corpo técnico, né, que presta serviço de excelência, né, e, por outro lado, criou uma musculatura política que é considerada, né, pelos demais poderes. Então, isso que é importante. Por isso que você vai na IMM, você encontra lá prefeito saindo, prefeito chegando, né? Porque eles têm resultado. Exato. Antigamente era mais uma área de representação, né? É mais um PROCON dos municípios. Era um PROCON. Eu lembro assim dos prefeitos passarem lá, né? Quando as coisas, nada estava dando certo. Vamos lá para ver se não tem onde reclamar, vou lá fazer uma reclamação. Isso mesmo, um PROCON. Agora, duas coisas que eu noto, lá eu acompanho lá com o Neurilan desde 2015, mas já acompanhava a AMM antes, até pelos estudos econômicos, e também porque eu atuei aqui na Prefeitura de Cuiabá, 2 anos com Dante de Oliveira e 8 anos com Roberto França, então são 10 anos que eu sofri aqui como secretário de Fazenda da capital. Então, a AMM para mim era um momento de angústia, porque na época os municípios outros começavam a acelerar seu crescimento e a participação de Cuiabá no ICMS, que chegou a ser 26% do ICMS distribuído para os municípios, 26% ia para Cuiabá. Hoje vai 11% só, mas não é porque Cuiabá está deixando de produzir ou a equipe
fazendária de Cuiabá está para trás. Não, é porque a dinâmica de outros municípios cresceram, como parte do dinheiro do ICMS que vai, depende do PIB do município, Cuiabá. Então, eu acompanhei a MM muito nesse período. Mas o que eu notei de diferencial? Primeiro, ela passou a ter uma gestão corporativa parecida a uma instituição privada. Fazendo um comparativo, se a gente olhar a área do agronegócio, ela tem a ProSoja, que é uma associação sem fins lucrativos que representa os interesses dos produtores de soja e milho. Mas ela tem uma gestão privada. Lá não tem interferência de deputado, nem de senador, nem de governador para compor nem a orientação da ProSoja e nem a contratação, por exemplo, dos colaboradores. A MM começou a tomar esse rumo a partir do momento que teve um presidente com dedicação exclusiva. Né? O Nerlan é o primeiro presidente que já foi prefeito, mas depois ficou como mesmo não sendo prefeito, mas é um executivo. Ele dedica 24 horas, 18, porque ele dorme 6 horas, 18 horas do tempo dele é dedicado à MM. Né? Então, isso já foi um diferencial. Antes tinha prefeito que ficava a 1.000 quilômetros daqui e virava presidente, e às vezes ele vinha uma vez por mês só. Então esse já foi um diferencial. Outro, a MM começou a montar equipes muito profissionais. A MM tem lá dentro um escritório de projetos, né, que tem 60 profissionais da área de engenharia, arquitetura, especialista em sanitário, enfim, em várias, que produz mais de 1.000 projetos por ano, né? Para economia de mais de 10 milhões só na área de elaboração de projetos. Que os prefeitos teriam que pagar se fosse contratar um escritório privado. E outro fator... É o maior escritório de projetos do estado de Mato Grosso. Então, acaba entregando bons resultados. Mas, assim, um diferencial que eu notei, João, foi assim, ela saiu daquela posição passiva, reativa, quer dizer, acontecia um fato, depois corria atrás para ver se remendava danos. Ela trabalhou com planejamento. Passou a trabalhar de forma proativa. Vamos falar dessa questão na sequência. Vamos fazer um intervalinho para a gente ter mais tempo aqui para tratar desse assunto. Só um minutinho, já estamos de volta. O Nelo Souza, lá de Carlinda, vereador Nelo Souza. Opa! Bom dia, meus amigos, já estamos ligados com vocês, abraço, né? Essa equipe maravilhosa da Conte, estamos ligados, agradecemos e parabenizamos o presidente da MM, grande Neurilan, abraço, vereador de Carlinda. O nosso parceiro da Rádio Conte de Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Bom dia, Tadeu. Tadeu tem uma pergunta. Muito bom dia, senhor João Edson, bom dia a todos os companheiros, bom dia Mato Grosso e bom dia o senhor Neurilan Fraga. Senhor Neurilan, a proposta de reforma tributária que se anuncia tramitar traz em seu bojo uma centralização da arrecadação. A reforma é necessária visando a simplificação, mas como os municípios estão vendo esta centralização? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Bom dia, primeiramente, Nelo, né, vereador Nelo lá de Carlinda, quero dizer um grande abraço, meu amigo, meu parceiro. Tadeu, nós estamos já há algum tempo dentro do Congresso Nacional, porque a questão da tentativa da reforma tributária, ela já vem acontecendo já há algum tempo já. Né? Tinha uma proposta dentro do Senado, né? E tem uma outra proposta de reforma tributária na Câmara dos Deputados. Todas as duas centralizam a arrecadação no Poder Central, na União. Né? A gente vê com muita preocupação, porque hoje a gente já vive dependendo aí de brigas e mais brigas dentro do Congresso Nacional para poder beliscar, né, no bolo tributário do Brasil. Né? Mas não é só a questão da centralização que é a nossa preocupação. Nós temos uma outra série de preocupações. Eu faço parte, inclusive, na Confederação Nacional dos Municípios do Conselho Político. Temos várias emendas já propostas nessa reforma tributária que estão se falando, né? E já conversamos várias vezes com o relator, que é o deputado Agnello, lá da Paraíba,
Já pegamos até uma certa amizade com ele, pelas frequentes reuniões que tivemos com ele, e nós queremos avançar, mas de fato é muito preocupante e nós estamos muito atentos com relação à reforma tributária que está aí no Congresso Nacional, que está sendo trabalhada, né, para ser aí discutida e aprovada, ainda se fala no segundo semestre deste ano. Neurilan, recentemente teve uma reunião, foi a marcha dos prefeitos que foi recentemente para Brasília? Exato, nós tivemos uma reunião, a maior de todas as marchas, a maior de todos os tempos. Foi agora, né? Foi agora, com mais de 11 mil participantes. Qual era o foco, principal da pauta? O foco foi exatamente a reforma tributária, né? São vários, na verdade não tem um foco único, são vários, mas a principal foi a reforma tributária, por conta dessa descentralização. Vão criar um comitê gestor lá e que nós queremos os municípios fazerem parte desse comitê, não podemos ficar de fora disso, né? Além da tributação acontecer no consumo, né, que aí no nosso entendimento privilegia, beneficia mais os estados com maior número de população, né? Em Mato Grosso nós produzimos muito, mas temos pouca população, pouco consumo, se você for considerado um bolo todo. Mas também foi discutido lá, nós temos lá um aumento de 1,5% do FPM, que é uma luta também que estamos travando, até mesmo para poder compensar os gastos que teremos com o piso dos enfermeiros, né? Porque o Congresso aprovou agora uma medida provisória que o presidente Lula mandou aí para liberar aí algo em torno de 7 a 8 bilhões de reais para o Brasil, mas é um repasse temporário. Então todos os anos nós vamos ter que estar lá no Congresso Nacional, no governo federal, pedindo para mandar uma medida provisória para ser aprovada, igual o FEX, aquela história do FEX que tinha antigamente, que a gente tinha que ficar lá em Brasília. Eu ficava 30 dias em Brasília junto com o senador Hélio Fagundes, fazendo uma romaria no Congresso Nacional, no governo, para mandar uma medida provisória para aprovar essa medida provisória para poder passar o FEX para os nossos municípios. Então, tem essa pauta, como nós também temos aí várias outras pautas que foram discutidas, mas a principal foi a reforma tributária. Faz muito tempo que a gente conversa, era até de outra emissora, a gente já conversava sobre isso, né? Existe uma questão no Brasil, que o Brasil ele foi estruturado para ser um país municipalista. Mas quando se tratou de dinheiro, o município virou o primo pobre, né? Essa discussão ela pode ser travada na questão do Pacto Federativo, né, que se faz entre os 4 entes federados, mas ela pode ser travada também dentro de uma reforma tributária que venha compensar esse processo. Como vocês estão enxergando isso? Deixa-se uma batalha de um lado e foca nessa agora que pode acontecer a reforma tributária, ou traz as duas juntas? Exatamente, veja bem que todas as marchas, até então a gente falava marcha para discutir o Pacto Federativo. Essa nós já demos um enfoque um pouco diferenciado, nós já vamos tratar da questão da reforma tributária, desse aumento de 1,5% do FPM, porque o que acontece? A cada ano a gente vem brigando no Congresso Nacional junto ao governo para poder estar aumentando a participação dos municípios no bolo tributário. Porque aí a senhora, o senhor que está nos ouvindo, para entender bem, tudo que se arrecada no Brasil, mais de 60% fica lá em Brasília. Para os municípios volta em torno de 17% a 18%. Né? Já foi 13%. Então a gente vem trabalhando todos os anos para poder aumentar essa participação no bolo tributário brasileiro. Então nós tivemos já alguns ganhos, né? Depois que eu estou no movimento municipalista, de 2015 para cá, nós tivemos um aumento de 1% do FPM em dezembro, 1% do FPM em junho, 1% do FPM em setembro, e agora estão pedindo 1,5% do FPM para o mês de março. Quer dizer, é um aumento, é uma participação maior no bolo tributário, porque o Pacto Federativo nunca é discutido. Nunca é discutido. Se fala muito em Brasília, mas não se discute, fica dentro da Câmara, do Senado e não vai para frente. Não há interesse do governo em descentralizar recursos para os municípios. Então, é uma luta que nós fazemos, que nós travamos. Praticamente, eu vou toda semana para Brasília, né?
Quer dizer, então já mudamos um foco, porque nós entendemos que pela reforma tributária a gente pode ter uma participação maior no bolo de arrecadação. Sim. Então por isso que a nossa grande preocupação neste momento vai ser a discussão da reforma tributária. Eu tive numa discussão, não vou lembrar agora o tempo, o presidente do Senado era o Antônio Carlos Magalhães. E já era uma discussão sobre esse assunto. E o ACM disse assim, olha, nós brasileiros, nós somos interessantes, porque como o Brasil é muito grande, então a gente fala assim, ó, a gente tem que ter uma situação diferenciada. Só que eu dou a situação diferenciada e o outro fala assim, não, nós temos que ter uma situação igual, vamos equiparar. E a gente não consegue fazer nenhuma reforma nesse país justamente por esse tipo de comportamento. Só para ter uma noção. Estou falando isso quando ele era presidente do Congresso. O governador de Mato Grosso era Ardante de Oliveira, na época. O presidente era o Sarney, né? Era o Sarney, presidente. Não, já era o Fernando Henrique Cardoso. O governador o primeiro mandato do Fernando Henrique, que coincide com o primeiro mandato do na época que a gente falava que o Fernando Henrique Cardoso não falava com o ACM, quem dava as cartas na mesa era a dona Ruth Cardoso. O Neto ia fazer uma... Professor João Edson, professor Vivaldo, Neurilan. Presidente, na semana passada, a Assembleia Legislativa promulgou uma PEC de autoria do deputado Avalone, Sim. que foi chamada da PEC da contabilidade na Assembleia Legislativa. Ela regulamenta o profissional de contabilidade nos órgãos públicos, no Estado, nas prefeituras. A minha pergunta é nesse sentido. Como é que a MM avalia a promulgação dessa PEC e se vocês participaram da construção dessa proposta lá, que, segundo os deputados, irá melhorar principalmente a questão da transparência, da prestação de contas dos municípios? Veja bem, nós acompanhamos toda a discussão que tem na Assembleia Legislativa. E muitas vezes nós somos também votos vencidos, né? Nós já conseguimos, no ano passado, aprovar alguns projetos muito interessantes, inclusive o Vivaldo nos ajudou lá, que foi o projeto de saneamento básico, né, do novo marco regulatório do saneamento básico. Então nós fizemos um substitutivo e a Assembleia aprovou esse substitutivo integral. Tivemos também a discussão do ICMS, um novo formato de distribuição do ICMS, porque agora vai ser por avaliação. Também foi uma proposta, um projeto substitutivo que nós trabalhamos lá e foi aprovado na Assembleia. Nessa questão da PEC da contabilidade, ele está regulamentando aí a profissão, o profissional e tal. A princípio, não traz nenhum tipo de prejuízo para as prefeituras. Ela vem aperfeiçoar, Exato. Vem valorizar o profissional. O que nós preocupamos muito é porque principalmente o Congresso Nacional, cria-se programas ou aprova um projeto ou PECs que aumenta as despesas para as prefeituras e não aponta o financiamento. Quem é que vai pagar essa despesa? Para vocês terem ideia, nós temos mais de 101 propostas de criação de pisos de categorias que está dentro do Congresso Nacional, que vai de piso do gari, piso do engenheiro, piso. Então são pisos de tudo quanto é jeito. Mas nenhuma delas aponta quem é que vai pagar. Da onde vem o dinheiro? De onde vem o dinheiro. Então, também essa é uma briga constante que nós temos dentro do Congresso Nacional para que não aumente as despesas das prefeituras sem apontar a conta financiadora. Não é que nós somos contra a elaboração a criação de piso, não, Sim. Muito pelo contrário. Só que tem que mostrar e colocar quem é que vai pagar essa conta. Porque, por outro lado, nós temos a lei da responsabilidade fiscal, né, que você não pode extrapolar mais de 54% do que se arrecada com pagamento Sim. de folha. E grande parte das prefeituras já trabalha aí com 53, 52, 50. Qualquer aumento de despesa com o pessoal, colocando aqui em relação aos pisos, você extrapola. Então você é punido pelo Tribunal de Contas, inclusive probidade administrativa, pode ter problema futuro com o Ministério Público, fica inelegível. Então tudo isso, quem está nas gestões municipais, é um sofrimento, né? Porque vê criação de programas que aumentam as despesas, por outro lado, não há o repasse dos recursos arrecadados no Brasil para as prefeituras. Lembrando que, além disso, politicamente traz uma pressão para a prefeitura que não era dela, né? Exatamente. Os prefeitos passam a sofrer todo
Exatamente, porque você cria piso para um, aí o outro já também quer o piso, aí tem pressão. Aí volta a fala do ACM, né? Todo mundo quer diferenciado porque é especial, mas depois quando fica embaixo, né, precisa equiparar. E aí vem toda essa questão. Neurilan, esse aniversário dos 40 anos tem uma programação, vai ter uma conjunto de atividade, como estão pensando? Sim, nós já tivemos aí no dia 4, tivemos lá um momento solene, né, de comemorando os 40 anos. E esse ano nós resolvemos, pelo ser os 40 anos, nós resolvemos dar um outro foco também nas nossas comemorações. Nós estamos fazendo um trabalho na área social. Sim. Né? Então, 5, 6, sexta, sábado, nós, além de estarmos lá com o caminhão do Hemocentro, né, coletando sangue, sim, não só dos funcionários da MM, mas todos os colaboradores das instituições que estão ao redor da MM, próximo da MM, Fiente, Famato, Sebrae, FEComércio, todos ali. A gente está fazendo uma campanha junto com os colaboradores de lá para poder ir na MM, doar sangue. Sábado teve uma intensa, o dia todo, numa comunidade, sim, periférica, né, numa instituição social, a equipe da MM com trabalho de palestra, de distribuição de cestas básicas, etc. Agora de manhã nós vamos ter um momento de homenagem aos nossos colaboradores, sim, que entendemos que essa história não é só feita por prefeitos, né, é feita pelos colaboradores também, né, vamos ter, dentro da nossa programação, nós temos dia 30, temos aí uma grande reunião, o Tribunal de Contas, os conselheiros, através do programa Interage 23, vão estar com todos os prefeitos de Mato Grosso. Sim. E aí nós vamos estar também finalizando, nesse momento, homenageando todos os prefeitos vivos ou já em memória, que fundaram, que criaram a MM. Inclusive, sim, o próprio contador, quem era o advogado que escreveu a ata, sim, tal, era o doutor, agora desembarcador, doutor Rubens de Oliveira. Rubens de Oliveira? Ele que escreveu a ata. Que na época era chamado como Rubinho de Oliveira. Então ele vai ser homenageado, todos os outros vão ser homenageados. Né? E também, ainda como comemoração dos 40 anos, do dia 24 a 28, nós estaremos em Caruaru, não como comemoração, não como festivo, né? Sim. Porque essa face das prestações de serviço, da provocação do desenvolvimento econômico, nós fazemos isso com muita intensidade. Então nós vamos estar lá com um grupo de prefeitos do Vale do Rio Cuiabá e Médio e Norte, conhecendo o polo de confecção Caruaru, Santa Cruz e Moritama, porque há uma provocação de criar um polo têxtil aqui em Cuiabá, aí com a parceria com o governo do estado. Né? E o nosso vice-governador Otaviano Pivetta, sim, que está capitaneando isso, vai estar conosco lá, e nós estamos mobilizando os prefeitos para essa viagem, essa missão, sim, essa missão técnica, né? Que é uma coisa que nós fazemos bastante lá, João. O Vivaldo sabe muito bem disso. O Vivaldo também é nosso colaborador, nosso consultor. Nós estamos lá com alguns programas muito interessantes. Por exemplo, o Agrofamília, né, Vivaldo? Isso. Que é um programa que nós escrevemos, já passamos para o governo, sim, do estado, que é de fomentar a agricultura, verticalizar a agricultura familiar, sim, dos municípios de Chapada, Planalto da Serra e Nova Brasilândia, né? Então nós queremos ali criar fazer uma bolha ali de desenvolvimento da agricultura familiar, para de repente até isso ser expandido para o estado todo. Nós estamos também com outro programa, que é uma parceria com a Assembleia, que é tirando o SUSAF, preparando os municípios, tirando o SUSAF para os 13 municípios aqui do Vale do Rio Cuiabá, sim, mais Campo Verde, que é para o pequeno produtor poder vender o seu produto semi-elaborado. É o sistema de vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Entendeu? Porque hoje quem produz em Livramento não pode vender nos mercados de Cuiabá. Quem, sim, produz aqui em Acorizal não pode vender em Várzea Grande ou não vender em Cuiabá. Então nós estamos fazendo esse trabalho minucioso no, sim, município,
descobrindo esses pequenos produtores que têm já uma produção já semi-elaborada. Sim. A gente orienta toda a parte da vigilância, prepara o município para poder emitir o selo SUSAF. O SIM e o SUSAF, SIM é o Serviço de Inspeção Municipal, o SUSAF é o de Serviço de Inspeção Origem Animal, né, que pode vender e comercializar em qualquer município do estado de Mato Grosso. Sim. Né? E temos também um programa, um projeto que nós fazemos parte, que é da merenda escolar. Porque pela lei, os municípios têm que comprar 30% da merenda escolar, ele tem que comprar 30% que vem da agricultura familiar. Sim. E nós fizemos um levantamento, poucos municípios estavam comprando além de 30, e muitos estavam comprando menos de 30, e alguns zero da agricultura familiar. Sim. Então nós estamos trabalhando com esses municípios para poder, aliás, preparando também os produtores, não só para produzir, mas para preparar contabilmente, empresarialmente, para poder vender para as prefeituras. E preparando também as prefeituras para poder fazer a compra. Aí uma parceria com o MAPA, IFMT, a Secretaria da Agricultura Familiar, são vários parceiros. Aliás, todo esse trabalho que nós estamos fazendo é parceria. Não tem nenhum trabalho que é exclusivamente nosso. Nós discutimos, colocamos parceiros, sentamos juntos, trabalhamos juntos e construímos as ideias juntos. E vocês estão fazendo também uma espécie de um encontro regional de prefeitos, né? Só que está causando alguns ciúmes. E eu preciso trazer o ciúme aqui. Eu tive esse final de semana na região norte, né, na 163, e fui cobrado lá. Quando o Vivaldo veio para o encontro de prefeito, acho que foi em Colíder. Colíder, né? Vocês não dedicaram meia hora aqui para gente. Quando foi para o Araguaia, nós dedicamos aqui um bloco inteiro para falar da questão do Araguaia. Economia dos 16 municípios do Araguaia Xingu, né? Pois é, eu fui cobrado lá agora, falou, quando foi daqui da região, vocês não dedicaram esse bloco. Mas tem, né, tempo ainda de falar sobre Colíder. Como que é isso? Região, é um programa que vai percorrer o estado todo? O próximo é Juína, né, Nery? O próximo nós estamos querendo fazer Juína, depois nós queremos fazer aqui a região de Sorriso. Sim. Nós estamos fazendo nos consórcios, né? Ou às vezes junta 2, 3 consórcios para poder fazer esse encontro. Lá, porque nós discutimos dois temas muito interessantes. Né? Primeiro, a gente fala sobre, porque agora a partir do ano que vem, o ICMS que vão para as prefeituras, eles terão um novo formato de distribuição. Sim. É por avaliação de áreas. Saúde, educação, agricultura familiar, meio ambiente e esforço de arrecadação. Coisa que não tinha antes. Que não tinha antes. Antes era um padrão, era uma razão definida, né, sem variações. Era estável. E quase não dependia de desempenho do município, do prefeito. Agora não, a partir de agora depende do trabalho que a equipe da prefeitura vão para fazer na educação, na saúde, na agricultura familiar, etc. Então nós estamos indo para preparar as equipes, já estamos fazendo há algum tempo, já desde o ano passado a gente vem trabalhando isso, mas agora nesse formato, né? Primeiro nós fizemos uma reunião com todos os secretários das prefeituras, online, presencial, e agora nós estamos indo nesse formato regional. Aí falam técnico da Secretaria da Agricultura, técnico da Secretaria de Educação, técnico da Secretaria de Saúde, falam do novo formato, mostra para o prefeito, para os secretários das áreas, como fazer para perseguir aqueles resultados positivos para poder melhorar a arrecadação, ou pelo menos não ter queda na sua receita. Depois vem o Vivaldo, que fala sobre o panorama econômico do Brasil, do mundo do Brasil. Daquela região. Aí eu vou deixar para você falar, Vivaldo. O que eu faço é o seguinte, eu faço uma leitura da economia brasileira e principalmente como vai ser a economia de Mato Grosso nos próximos anos. A economia de Mato Grosso é um caso de sucesso, né, nas últimas décadas. Mas a grande indagação é que nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar sendo um caso de sucesso no crescimento econômico. Então, o meu trabalho é levantar dados da economia de Mato Grosso, como que chegamos até 2022 e como que a economia vai chegar em 2030. Aí eu dou um retrato mais focado na região daqueles municípios, o que acaba sendo um pouco novidade, porque o prefeito está muito concentrado em tocar o dia a dia, às vezes ele não tem tempo de fazer uma leitura econômica especializada
de como vai estar a economia daquele município, daquela região, nos próximos 8 anos. Então, o meu trabalho é um pouco Então é uma questão de planejamento, antecipação de cenários econômicos. Mas aí tem duas surpresas, né? Sim. Porque a surpresa do prefeito, que o Vivaldo dava essa informação, eu também levo informação de tudo que nós produzimos, Levantamos. que nós oferecemos para os municípios daquela região, Sim. individualmente, né? É uma surpresa para os prefeitos, que passa a conhecer dados, informações, previsão de aumento de receita ou não, né? do Mato Grosso, dos municípios, né? Para eles lá. E a outra surpresa é para nós também, que a gente vê como está expandindo esse estado de Mato Grosso. Né? Em todas as regiões. Em todas as regiões. Está indo em regiões diferentes, Colida, já Mirassol, fomos em Mirassol. agora fomos no Sim. Chega lá, você tem dinâmicas que estão acontecendo lá e que a gente daqui da capital não consegue captar. Exatamente. Exatamente. Então, uma surpresa super agradável. Chegamos ao final do nosso programa. Você deve ter estranhado que o Vivaldo Lopes não falou de economia hoje, mas aproveitamos aqui o Neurilan, né? Amanhã o Vivaldo vai fazer uma análise sobre a questão da 163, né? É verdade, o que eu faria hoje, Sim. a gente tem que aproveitar bem a vinda Sim. desses líderes, no caso Exato. do Neurilan aqui, e amanhã eu falo sobre a ótica financeira e a ótica econômica, se a transferência da concessão da BR-163 para a MTPAR foi um bom negócio para o governo, se foi um bom negócio para a economia de Mato Grosso. Essa é a minha tarefa de amanhã. Maravilha. Laurindo Neto, até amanhã. Até amanhã, um forte abraço. Vivaldo. Um abraço, que todos nós tenhamos um bom dia. Neurilan, obrigado pela visita. Eu que agradeço a oportunidade, abraço a todos os mato-grossenses que nesta hora aí sintonizaram com a Rádio Conte.